Cláudia, 30 segundos. Beleza, vou começar compartilhando aqui. Antes de compartilhar a apresentação, é em cima do relatório que a gente vai fazer nossa conversa hoje, tá bom? Então, assim, a gente fez um convite aberto a todas as mulheres, mesmo as não associadas, né? Porque o Movimento Mulheres Árbitras, a gente faz esse chamamento geral, participaram do primeiro encontro brasileiro de árbitras de atletismo, inclusive não associadas. Eu acho que esse movimento das mulheres árbitras é justamente para abraçar e trazer as mulheres para dentro não só da associação, mas no engajamento e planejamento dessas ações todas que envolvem as mulheres árbitras, beleza? Então, vamos lá, eu vou compartilhar primeiro uma apresentação. Queria agradecer de coração. Não, vocês estão vendo a apresentação ou não? Ainda não. Não, ainda não. Eu não compartilhei, só pus para mim aqui. Queria agradecer de coração o Geraldo, né, pela arte que ele fez aí, cada vez mais engajado nessas questões. E também, lógico, ao fotógrafo da CBAT, que fez essas fotos, e o Wagner, ele acaba traduzindo, né, aquilo que a gente está exercendo dentro da pista. Normalmente, a gente verifica outras fotografias que envolvem, claro, né, a estrela maior do evento, que é o atleta, mas, volta e meia, a gente acaba visualizando fotos que ele faz da própria arbitragem, que é o preparar, né, todo o contexto da competição para poder acolher os atletas. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, no maior aqui. Então, só para a gente ter uma ideia de como que a gente vai fazer essa conversa, normalmente a gente traz todas as mulheres que estão lá no grupo do WhatsApp, nas mulheres árbitras. A gente abriu um convite para todas as árbitras de todas as federações que quisessem estar participando, mesmo as que não estiveram no primeiro encontro brasileiro de árbitras de atletismo, que a gente está chamando de EBA, né? Para justamente acompanharem esse movimento. Então, na última reunião que a gente fez, logo depois do primeiro encontro, a gente definiu a importância de emitir, de fazer um relatório, né, aquilo que a gente já tinha pactuado no primeiro EBA, de fazer esse relatório, e com a produção deste material, onde a gente tenta trazer um pouquinho do contexto das mulheres árbitras, a ideia é que a gente possa traduzir esse material para o inglês e para o espanhol, e aí sim está divulgando também para toda a comunidade do atletismo, né, que trabalha com essas línguas, e a gente consegue envolver um número grande de árbitras no mundo. Tá? Eu acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas com o tema, mais potencial a gente tem para fazer os enfrentamentos dos temas que a gente vem discutindo. Então, neste relatório, a ideia é só a gente apresentar como é que ele está construído, que a gente contou um pouquinho sobre o movimento das mulheres árbitras, fez um breve histórico do o relatório em si, tá, do que foi discutido, e no final os agradecimentos. Essa reunião é para a gente validar este material. Então, por favor, quando a gente for passando, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma contribuição, é muito importante, porque é um material construído em diversas mãos. A gente pede, claro, que quem tem dúvida e não participou do primeiro EBA, que se posicione, tire as dúvidas, né? E que quem esteve também nos ajude a corrigir alguma situação que, porventura, a gente tenha colocado de forma inadequada. Lembrando que o primeiro EBA, ele não é só o momento do dia que aconteceu o encontro. Ele foi construído durante vários meses por várias mulheres árbitras que estiveram em competição no dia do encontro e que não puderam estar na discussão das salas dentro do Zoom. E também algumas que ajudaram a contribuir depois no formulário Google, através do encaminhamento das suas respostas daquilo que foi discutido também, tá bom? Então, a gente vai estar apresentando esse material. Antes, eu vou estar indo e voltando para vocês olharem não só a apresentação, mas esse material que foi construído onde que está? Em Word.
Peraí que eu tenho que abrir o material para daí poder compartilhar com vocês. Eu tenho que fechar este. Achei. Então, aqui, esse é o material, né, que a gente está colocando. Por enquanto, ele está como rascunho, então vocês vão ver que tem uma marca de rascunho por trás. Foi a realização da Brat. Ele teve, né, a parceria da CBAT, que encaminhou para o mailing das árbitras registradas na CBAT, fazendo o convite para o evento, né, e, claro, o Comitê Feminino da CBAT participando ativamente, não só na provocação e na construção desse movimento, né, que a gente trouxe para a parte da arbitragem. A gente teve a presença, né, da Ritinha na mesa de abertura, do Vlamir também, pela World Athletics, a Ximena, que é vice-presidente da World Athletics, esteve conosco, o Jefferson, que trouxe, né, através da ESPAR, o patrocínio para que a gente pudesse pagar a psicóloga que fez a fala da palestra magna. E aí nós tivemos, né, aqui a foto da Ximena, o Vlamir, a Michele, nossa coordenadora aqui das mulheres árbitras, eu, a Ritinha, e a Elisete, que foi a psicóloga que fez a palestra magna. Todo esse material a gente procurou trazer de notícias ou de links em que todo mundo possa estar acessando, então, na frente desse material tem os links. O que a gente vai estar abordando no relatório? Né? Um pouquinho do histórico das mulheres árbitras, um breve histórico do encontro, o relatório com as perguntas e as respostas, e nos agradecimentos que eu quero que vocês me ajudem a colocar para todos que vocês acham que é importante a gente estar fazendo essa devolutiva. Então, eu não vou ficar fazendo a leitura dessas partes, eu acho que a gente precisa focar mais nas respostas que a gente teve às perguntas. Todo esse material vocês têm já disponível em notícias, e depois que a gente validar, a gente vai primeiro lançar ele em português, lógico que a gente encaminha para vocês fazerem essa leitura, aqui contando um pouquinho, né, da construção do movimento, que começou lá com o convite do Comitê Feminino da CBAT para que a gente participasse de uma discussão no enfrentamento ao assédio e ao abuso sexual, e a partir disso as árbitras começaram a se reunir, começaram a discutir questões que envolviam a arbitragem, não só o enfrentamento ao assédio e ao abuso sexual, mas também as questões morais, e isso foi trazendo, elencando outras situações onde a gente acabou construindo uma planilha dentro de 4 grandes eixos, né, de situações ou de ações que a gente precisaria trabalhar para enfrentar todos esses temas. Né? Então, a gente conta esse histórico nessa primeira parte. Eu acho que quem está nesse movimento há mais tempo conhece essa planilha, sabe que a gente colocou algumas mulheres para estarem puxando o carro dentro das discussões, né? Contamos lá de toda as questões de movimentos e ações que a gente já fez da primeira videoconferência, e isso também está um pouquinho aqui na fala da mesa, né, da abertura. Contamos como é que foi, ou quando que foi dia 14 de agosto, que foi realizada a videoconferência do primeiro EBA, quem que esteve presente na mesa de abertura, né, a fala da Michele, a minha fala um pouquinho contando também, porque daí eu não quis colocar essa primeira parte lá no movimento, porque eu trouxe aqui para a mesa, então, todos esses movimentos que a gente já fez, falando do ODS 5, que é justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que trata da igualdade de gêneros, a gente traz a questão de mediação de conflito, a questão do limite do toque terapêutico, a gente trouxe aquela questão de o corpo fala, né? Então, todas essas questões que já foram tratadas no ano passado por videoconferência e constam aqui também como uma memória daquilo que esse movimento já vem fazendo. Né? Daí tem a fala da Ritinha, do próprio Vlamir, contando, né, da obrigatoriedade de fazer o curso de enfrentamento ao assédio e ao abuso no esporte, que é um curso do COB, um curso muito bom, e quem ainda não fez, lembrem que para serem convocados para competições da CBAT é obrigatório, e eu acredito que dentro em breve, para fazer também as competições nos estados, isso deva ser. Aí tem a fala da Ximena,
E a Ximena traz várias questões que a própria World Athletics vem disparando nesse enfrentamento, tá? Das questões do assédio e do abuso. E também do empoderamento feminino. Eles criaram uma página no Facebook, uma página não, acho que é um grupo no Facebook do empoderamento feminino. No final dessa apresentação, eu vou trazer algumas questões que vieram decorrentes também depois dessa discussão. Então, é um movimento que vem para responder um ODS, que é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que as grandes entidades internacionais precisam respeitar e trabalhar. A World Athletics não fica fora disso, né? Então veio trabalhando, disparou isso no atletismo sul-americano, né? Antiga Sudatle, trouxe as mulheres da América do Sul, onde a Elisângela, né, fez essa provocação inicial, trouxe para dentro do Comitê Feminino e fez aquele disparar. E durante a mesa de abertura a gente falou justamente de que a World Athletics ela tem grupos de mulheres muito importantes, né? Tem as atletas, tem as treinadoras, tem as dirigentes, tem as equipes, mulheres que integram as equipes de saúde e tem também as oficiais técnicas, que são as árbitras. E a gente fez esse pedido para que eles não esquecessem das oficiais técnicas, e a gente já vai ver o que aconteceu na sequência, né? Então, a gente contando essa questão daí da fala da Elisete, né, da palestra magna, onde que ela abordou mais, né, e dentro disso a gente fecha essa parte do geral do primeiro EBA e vamos entrar no relatório propriamente dito. Tá? Então, lembrando que são 6 questões que a gente abordou, a Michelle já vai estar apresentando para nós, né, e que foi justamente para tentar conhecer ou reconhecer um pouquinho do perfil das árbitras dentro do Brasil, e 51 delas responderam a estas perguntas, participaram de forma ativa para que a gente trouxesse a construção desse relatório, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar neste momento aqui o relatório, para compartilhar a apresentação, e aí eu passo a palavra para Michelle. Então, dando sequência ali o que a Claudinha falou, né? A gente fez seis questões, né? 6 perguntas para serem respondidas, algumas de forma com resposta única, algumas com múltiplas escolhas, e perguntas que foram discutidas, né, durante o encontro, nas salas de bate-papo, né? Então, a primeira questão foi: qual a sua ocupação principal? Das 51 que responderam, o gráfico ali só que não ficou muito de acordo, que eu estava dando uma olhadinha, mas observe mais os números, assim, né? 28 relataram ser professoras de educação física, 4 do lar, 3 fisioterapeutas, 2 estudantes, 2 aposentadas, uma agente de saúde, uma servidora municipal, uma pedagoga, uma atleta, uma farmacêutica e uma engenheira mecânica. 3 responderam outros e 2 deixaram a resposta em branco. Pode passar para o próximo, por favor. A segunda questão é: o que o atletismo e a arbitragem representam para você? Então, essa também foi uma resposta, uma pergunta com resposta única, né? E dentre delas, 30 árbitras responderam que o atletismo e a arbitragem representam uma forma de prazer, 18 como um complemento financeiro, 13 como uma forma de lazer e 5 relataram ser a sua ocupação principal. 5 responderam outras. Quer dizer, na verdade, é mais de uma opção. É mais de uma, isso aí, mais de uma. Poderia fazer múltiplas opções nessa, então por isso que teve, os resultados foram maiores ali, né? Vamos lá para a próxima. Onde quer chegar na sua vida profissional? Então, aqui também era uma resposta de opção única, né? Então, dentre das respostas, né? A gente fala com a sua ocupação principal na sua vida profissional, né? 16 árbitras relataram que querem manter a sua função atual, 16 querem mudar de função ou de cargo, 8 querem assumir algum cargo de gestão e 2 relatam almejar a aposentadoria, 4 responderam outras.
Aí a gente fez a mesma pergunta, né? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar no atletismo? A pergunta número 4, né? Essa pergunta permitia mais de uma opção de resposta. Então, a gente analisou aqui que 22 árbitras relataram querer avançar de categoria, né? Tanto de A para B, de B para C, né? Para passar para os níveis 1, 2 e 3. 14 relataram que querem manter a sua função atual. 13 relataram que pretendem assumir um cargo de gestão. 10 gostariam de compor o painel de delegados técnicos nos seus estados, né? E 8 assumir um cargo de coordenação da arbitragem. 6 compor um painel de marcha atlética e 5 painel de ministrantes. E 2 árbitras relataram outras opções. Na próxima questão, daí as próximas questões, a número 5 e a número 6, são questões... Antes de você passar ali a 5 e a 6, deixa só eu abrir o relatório novamente, que é já na sequência. Então, vejam, tudo isso que a Michelle está trazendo, e aí a Mi levantou uma questão da gente revisar os gráficos, né, Mi? Isso é importante para a gente ver se tem alguma situação em desacordo. Sim, no primeiro só ali que eu vi que tinha. Beleza. Geraldo, anotou aí para a gente rever? Ok. Aí, essas questões, a 1, 2, 3 e 4, que são essas que a Michelle apresentou, a gente trouxe alguma contextualização dessa fala, e eu acho importante estar trazendo para vocês nos ajudarem a validar isso, né? Com essas 4 perguntas objetivas, que elas foram feitas ou no Zoom, né, para as pessoas já responderem ali antes da gente fazer a entrada nas salas em separado, ou através do Google Forms. A gente pôde observar, né, que o universo de árbitras brasileiras que realizaram, né, ou que realizam o curso básico de arbitragem e assumem o desafio de arbitrar atletismo, são pessoas de diferentes profissões. Claro, a profissão de professor de educação física é a mais presente, mas observa-se profissionais vinculados à área da saúde, da educação e de outros setores, incluindo das ciências exatas. Então, isso vinculado lá, quando a gente vê a pergunta 1. E a arbitragem em atletismo conquista profissionais de todas as áreas, e esta diversidade de profissões envolvidas pode representar um fator positivo nas questões vinculadas à arbitragem. Então, às vezes, a gente quer discutir uma questão de regra, e aí a gente faz o olhar da saúde, a gente faz a questão do olhar das ciências exatas, né? A gente faz a questão do papel de educação quando a gente está fazendo esse trabalho com os atletas. Então, é um leque de profissões que, na verdade, integram a parte da arbitragem. E na pergunta sobre o atletismo e a arbitragem, né, que representam isso para a árbitra, a grande maioria relata de que é prazerosa viver e estar arbitrando junto ao atletismo, além de ser uma forma de lazer. Estas perguntas fechadas, né, essas opções, elas foram discutidas por esse grupo de mulheres árbitras, né, que vinham ao longo dos meses se encontrando aí 1 ou 2 vezes por mês para validar esses questionamentos, e a gente viu a importância de questionar se arbitrar, né, se o atletismo ele era uma forma de lazer, uma forma de prazer, porque muitas mulheres não vivem do atletismo. Algumas vivem sim do atletismo, ou seja, dependem financeiramente daquilo que a arbitragem ou trabalhando com treinamento, ou outras formas vinculadas ao atletismo dá de retorno para elas. Mas apareceu muito a questão do prazer e do lazer. Muitas árbitras ainda vinculam o atletismo como uma forma de complemento financeiro, né? Apesar de não ser o ganho principal, é sim uma forma de aumentar o seu ganho, né? A sua renda, e outras colocaram sim ser seu principal ganho. Então a gente vê o quanto essas mulheres foram muito impactadas com a pandemia, de que as competições simplesmente pararam. Aqui fica evidente, né, o quão é importante sentir-se bem para desempenhar essa função.
Quando questionadas sobre onde querem chegar na sua vida profissional, algumas querem manter sua função e outras querem mudar de função. Umas querem assumir cargo de gestão e outras vislumbram aposentadoria, né? Como a gente comentou. Algumas de nós assumimos outras funções, estamos em outros empregos e a gente, quando perguntado sobre o trabalho, eu daqui tantos anos quero sim, almejo aposentadoria, se tudo não mudar e a gente nunca mais poder se aposentar, né? Mas algumas almejam aposentadoria. E quando algumas colocam que querem se manter na função, isso não significa ficar na inércia, porque se manter na função exige sim um grande empenho para que a gente não caia de função ou que a gente continue desempenhando bem aquilo que a gente já faz, né? Lembrando que aqui, além de ter respostas em que as árbitras responderam sobre funções que ocupam para um mundo fora do atletismo, há aquelas que sim, a sua profissão principal é dentro do atletismo, seja em serviços vinculados à área de esporte, seja como árbitra na sua ocupação principal. Abordou-se o quanto de movimento é necessário, tanto para mudar como para se manter na função atual. E a pergunta específica para o movimento esperado para dentro do atletismo traz um norte muito importante de ações que precisarão ser desempenhadas para que esses objetivos sejam conquistados pelas mulheres árbitras. E aqui a gente mostra o quanto o movimento das mulheres árbitras traz situações ou questões que envolvem a arbitragem como um todo, não só o universo feminino dentro da arbitragem. E um esforço conjunto que precisará ser traçado por todas as lideranças que envolvem o atletismo nacional e internacional e que precisarão levar em conta essas discussões trazidas pelos grupos de discussão sobre as fragilidades e fortalezas para atender, né, todos esses objetivos almejados, que aí a Michele vai estar falando um pouquinho do que a gente levou para dentro das salas, né? Então, foram abertas 4 salas de debates para que fossem levantados os possíveis obstáculos e as potenciais ferramentas para que esses objetivos dessas 4 perguntas primeiras pudessem ser alcançados. Então, o olhar para este perfil das mulheres árbitras era, num primeiro momento, para se ter o olhar de onde a gente está, onde a gente está junto com as mulheres, e a partir daí, nessas salas de discussões, o que a gente precisa estar enfrentando, né? Vocês estão vendo a apresentação de novo? Sim. Sim, Mi, com você. Uhum. Então, né, a gente na sequência passou, né, para as salas de discussões, né, que a gente abordou 2 questões, né? Essas mesmas questões foram apresentadas também no Google Forms, para quem fez só as respostas, né, pelo formulário, né, como uma questão também aberta, né? Tinha opções, mas era uma questão mais aberta a comentários, né? Como para a gente também, para pessoas poder se expressar da mesma maneira que poderia se expressar se estivesse na sala de bate-papo. Então, a gente, na sala de bate-papo, a gente usou, foram 2 mediadoras, uma relatora, uma mediadora, que conduziram o debate, assim, dentro das salas, cada uma teve uma abordagem, né, né, uma dinâmica, né, às vezes ficaram mais à vontade, outras fizeram questões mais diretas, assim, e o que a gente vai apresentar aqui será o que foi o compilado dos comentários, né, que foram apresentados, né, na forma verbal e na forma escrita. Então, a primeira pergunta, né, quais seriam as principais dificuldades e possíveis obstáculos para alcançar, né, na sua vida profissional e no atletismo. Então, o que você, a pergunta foi assim, mais detalhada, o que você acha que é um obstáculo para você na sua vida profissional e na sua vida no atletismo? Então, a gente juntou as duas, né, tanto pessoal como no meio do atletismo, para ficar uma questão mais ampla e contemplar tudo, né? Então, o que a gente observou, assim, que foram as principais questões, né? Foi falta de cursos, questões pessoais, falta de vagas, falta de preparo direcional,
falta de acesso, falta de recursos, falta de tempo, falta de políticas públicas, falta de oportunidades para atuar, frustração por não participar de grandes eventos, falta de clareza de informações, dificuldade de uma segunda língua para mudança para nível 2, centralização das competições em uma região, região com poucas competições, falta de união do grupo de arbitragem por conta dos árbitros com maior nivelamento, falta de conhecimento tecnológico para tratar com os resultados, aqui seriam os resultados de competição e acessos, assim. Falta de apoio financeiro para participar de campeonatos, falta de divulgação da modalidade, falta de apoio à modalidade, troca de gestão e falta de atualização de cadastro. Então, a gente viu que teve muitas, né, variedades aí de muitos tópicos, né, que foram apresentados como dificuldades, né. E a segunda questão, né, foi em cima dessas dificuldades que foram citadas, né, pelas próprias, né, árbitras, o que seria, que ferramentas, o que seria possível, né, que ferramentas seriam sugeridas para que a gente pudesse alcançar os objetivos, né, tanto na vida profissional quanto no atletismo. Então, a gente também fez da mesma maneira, pelo Google Forms a gente fez algumas opções, né, mas a gente deixou também aberto as respostas, né? Então, o que a gente observou, assim, que teve muitas questões, muitas respostas que falaram que o que poderia facilitar, né, para a gente alcançar os objetivos seriam movimentos de educação continuada e permanente. Então, aí a gente foram citadas que esse movimento de educação continuada e permanente realizada pela CBAT, os mesmos movimentos realizados pela ABRAT, para poder auxiliar, movimentos também de educação realizados pelas federações estaduais, então é um contexto global, né, CBAT, ABRAT e as federações. Aí coisas mais direcionadas, né, cursos de graduação voltados a seus objetivos, cursos de pós-graduação voltados para os seus objetivos, daí questões mais específicas, né, realização de rodízios nas funções dentro da arbitragem, cursos de formação para funções especializadas e uso de tecnologia em favor da emissão de resultados para o sistema da CBAT, para as pessoas terem um acesso mais simplificado a isso. Tami, eu acho que o que a Mi trouxe, né, é justamente nessas discussões do que é um dificultador, do que é um facilitador, para que a gente atinja os objetivos. E quando a gente faz esse olhar de que falta vaga para algumas questões, que falta preparo direcionado, de que faltam políticas públicas, de que está faltando acesso, de que não tem, né, que tem uma dificuldade da segunda língua, e aí a gente pode estar voltando lá no começo, de que algumas questões, né, que a gente coloca lá, aonde está aqui, que alguém colocou, que eram questões pessoais, lembram? Não lembro bem aonde que está isso, mas também são questões pessoais que são dificultadores, né? Então, como que o movimento Mulheres Árbitras, como que a ABRAT vai conseguir ajudar a quebrar os dificultadores e levar ou fazer com que as ferramentas colocadas aqui na 6, né? Como que a gente possa fazer isso aqui ser viável? Como é que a gente faz com que isso aconteça? Tá? Mia, não sei se quer fazer alguma contextualização em cima disso, senão eu já passo ali para o próximo slide e tento fazer essa correlação. Não, eu só queria comentar, assim, né, fazer um complemento que dentro das salas, né, vieram discussões, assim, eu
pude entrar em algumas salas, escutar alguns comentários, né? Então, claro, às vezes tinha muitas questões pessoais, né? Mas que a gente viu ali, até dentro da pergunta 5 e a 6, o que a gente observa, assim, né? Que é fácil citar o que é uma dificuldade, né? Você viu quantas opções ali e quantas questões apareceram, né? De dificuldades, o que tem, o que atravanca, né? Para a gente poder melhorar, para seguir na vida profissional ou dentro do atletismo. E daí, quando a gente chegou na pergunta de o que poderia ajudar, aí é uma coisa que parece que, sabe, a gente precisa de um empurrãozinho, mas e agora? Sei as dificuldades, mas eu não sei o que fazer, o que sugerir, como fazer para poder melhorar, né? Então, essa questão, assim, às vezes eu acho que é um contexto, né, bem mais global, né? Do pessoal, né, que a gente tem uma dificuldade de saber observar o que tem de dificuldade, mas na hora de fazer a ação, né, para facilitar os objetivos, essa questão, às vezes, a gente precisa de uma ajudinha ou precisa realmente parar para pensar para poder, de repente, sugerir alguma questão, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acredito que esse questionário, quando as pessoas participaram, principalmente da sala aberta, ficou aquele pontinho de interrogação, que eu acredito que muitas pessoas, na sequência, ficaram pensando, o que a gente poderia fazer para melhorar? Né? O que eu posso fazer para melhorar, conforme também foi a palestra máquina do nosso encontro, como a Elisete fez a palestra de empoderamento feminino, o que eu posso fazer para ajudar, né? Né? Olhar para mim, né? Olhar as possibilidades e botar a cara para bater, enfrentar, seguir em frente e botar a mão na massa. Né? Então, eu acredito que muitas pessoas, quando a gente chegou nessas questões, ficaram aquele ponto de interrogação. O que eu posso fazer? De repente, tem algumas que eu acredito que até essa resposta veio depois, né? Não na hora de responder lá na sala ou não na hora de responder o Google Forms. Mas é uma coisa que, né? Por isso que a gente tem o grupo, aqui os encontros mensais, estava tendo mais que mensal, né? Agora para o encontro, para vir essas opções de o que a gente pode fazer para melhorar. Então, era isso que eu posso tirar, assim, a minha visão, né, pessoal, assim, e fazer uma análise, principalmente dessas duas questões abertas. Obrigada, Mi. Eu acho que o que a Michele está trazendo é justamente a fala da Ximena, né, Michele? Porque quando a Ximena, que é vice-presidente da World Athletics, esteve conosco na mesa de abertura, ela comentou o seguinte, de que sim, a gente precisa ter uma reserva técnica para as mulheres em algumas situações, mas também não adianta só abrir e as mulheres não ocuparem esses espaços. Então, a gente precisa sim fazer esses movimentos, quando colocado ali, por exemplo, movimentos de educação continuada e ou permanente, se existe um tema, né, dentro desses itens ou temas trazidos pelas próprias mulheres, quando a gente traz a videoconferência ou quando as questões puderem voltar a ser presenciais, se houverem algumas questões presenciais, a gente precisa estar, como a Ximena falou, presente, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, e participar ativamente. Acho que é bem isso que a Michele trouxe para a gente aí. A gente traz alguns facilitadores, mas sem a gente estar presente, a gente não vai, ou participando ativamente, as coisas não mudam, né? As coisas não acontecem. E aí, o próximo slide, ele tenta trazer justamente isso, e esse material todo, ele está lá dentro do relatório, né? Então, dentro de um universo, vejam, de 5.385 árbitros ativos, e esses dados, eles foram tirados do sistema CBAT quando a gente finalizou, né, todas as questões do primeiro EBA, para colocar esses dados no papel. E que desses árbitros ativos, nem todos estão com carteira válida, tá? Então, as federações informam a CBAT
os árbitros que não estão mais ativos, então eles saem desse visual, né? Você não encontra mais o nome deles lá, mas desses ativos, tem alguns que estão com a carteirinha válida e outras ainda não, né? Que já estão vencidas. Dos 5.385, 2.240 são mulheres, são árbitras. Dessas 2.240, nós temos 74 que estavam associadas junto à BRAT no momento que a gente fez esse relatório, ou essa proposta de relatório para ser validado aqui. E 51 árbitras associadas ou não à BRAT participaram, né, das discussões quanto às questões levantadas no primeiro encontro. E a gente vê que ainda é pequeno esse universo, mas a gente já está tentando fazer um movimento, uma primeira passada, né? Um primeiro passo neste caminhar. A gente sabe que nem todos os árbitros que estão cadastrados na CBAT usam, né, ou fazem do atletismo a sua extensão de casa, alguns participam em uma ou outra competição, mas uma boa parcela são pessoas que amam o atletismo, né? É como a maioria respondeu lá, que isso é sim uma forma de lazer, é sim uma forma de prazer estar dentro do atletismo e arbitrando dentro do atletismo. Mas, apesar de ser um pequeno passo, 51 árbitras dentro desse universo de 2.240, a gente já tem um perfil inicial e que sim são norteadores para as próximas ações da BRAT para dar subsídio às árbitras e viabilizar o alcance daquilo que elas colocaram como objetivos naquelas primeiras questões que a Michele apresentou. Então, o movimento das mulheres árbitras entende que as ações produzidas neste movimento apoiam as árbitras, os árbitros e toda a família atletismo, porque quando a gente coloca que gostaria, né, de participar de um painel especializado, lá vamos pensar, gostaria de participar como do painel de marcha atlética, isso significa que a gente vai ter que estimular as entidades competentes a fazerem mais cursos para que se tenha mais pessoas dentro deste painel. E aí a gente está trazendo qualificação não só para as árbitras, mas também para os árbitros. E não somente para a arbitragem, mas também para o atletismo, porque são mais pessoas capacitadas para fazer a aplicação das regras dentro daquela prova específica, né? Então, a gente vê que é tudo um contexto, é uma grande rede e a gente precisa estar trabalhando de forma alinhada. E aí, eu peço permissão para ir lá para a página 18 do relatório, para a gente estar vendo o material escrito, que é esse que a gente vai estar validando. Deixa eu só ver, 15, 16, 17, 18, que é justamente, vamos ver aqui, aos agradecimentos, tá? Então, além desse material que a gente trouxe antes, contando um pouquinho do movimento, contando um pouquinho do histórico do primeiro EBA, falando das respostas vinculadas às perguntas, que a gente já vai colocar, vai abrir para vocês falarem, né, se vocês estão de acordo ou não estão de acordo, gostariam que aparecesse alguma ou outra coisa que de repente não foi contemplada aqui nas falas. Tem a última página que a gente está deixando os agradecimentos, e a gente acha muito importante trazer todas as questões que envolveram a construção do primeiro EBA, e que, se a gente está deixando alguém de fora, é importante que vocês nos sinalizem, né? Então, a gente está trazendo a todas as árbitras envolvidas no movimento Mulheres Árbitras e que estiveram envolvidas na construção e ou na realização do primeiro EBA. Como eu falei para vocês, muitas se envolveram na construção do primeiro encontro, mas não puderam estar no dia, né? Então, envolvendo todas as que puderam trabalhar para que o primeiro EBA acontecesse. A todos os participantes via plataforma Zoom, via YouTube e via Google Forms, né? Então, todas as pessoas que participaram, seja nas discussões, seja nas respostas, né? A gente está trazendo esse agradecimento. Agradecendo a todos os convidados da mesa de abertura, e aí a gente colocou quais são as entidades e as pessoas que estiveram presentes. Ao Comitê Feminino da CBAT, que foi o grande motivador da gente construir esse movimento chamado Mulheres Árbitras,
a CBAT e as federações de atletismo, a patrocinadora do primeiro encontro, que é a ESPAR, né, a ESPAR Alumínio, que foi a patrocinadora que fez o repasse direto para a psicóloga, para que ela fizesse a palestra magna, e lembrando que a gente coloca, né, o agradecimento ao Jefferson Monteiro, que é o árbitro, que intermediou justamente esse patrocínio, né, que tornou possível esse patrocínio. Agradecemos à psicóloga Elisete, né, que não só proferiu a palestra magna sobre a questão do empoderamento feminino, né, que teve todo um preparo com a gente, conversou com as mulheres árbitras um pouquinho antes do primeiro encontro, para a gente discutir qual que era a ideia do encontro. As árbitras que vocês estão vendo aqui neste relatório, né, que o Geraldo fez todo esse trabalho aqui nas imagens, e que a gente entrou em contato com elas e cederam, né, o uso da imagem aqui. E, claro, ao fotógrafo da CBAT, o Wagner Carmo, né, que é aquela pessoa que consegue eternizar as ações da arbitragem dentro do Brasil. E não poderíamos deixar de fora, né, o Geraldo, que torna possível, né, a gente tem várias ideias e ele nos ajuda a fazer com que essas ideias se tornem reais. Tá? Então, são essas as pessoas, né, ou todas as entidades que a gente quis trazer para esse agradecimento e como fechamento desse relatório. Então, eu vou deixar de compartilhar aqui, deixa eu só voltar aqui na apresentação, peraí. E queria que vocês abrissem o microfone e comentassem um pouquinho sobre aquilo que a gente apresentou para vocês, se vocês estão de acordo, se vocês acham que precisa mexer em alguma parte do material. Cláudia, deixa eu só dar um recado aqui para a Maria Auxiliadora, ela deixou uma pergunta aqui. Meu som estava bom, agora ficou muito baixo, está acontecendo isso com vocês? O problema deve ser só dela, porque o som está ótimo o tempo todo. Beleza. Sil, quer fazer algum comentário? Eu achei o material muito bom. E acho que ficou tudo dentro mesmo, não faltou nada não. Beleza. Essa devolutiva é importante de vocês, tá? Quem participou da construção. O material ficou muito bonito, bem estruturado, está de parabéns. Culpa do Geraldo. Ainda não está pronto, gente, ainda não está pronto. Eu ainda estou criticando o que eu fiz, ainda tem um monte de coisinhas que eu ainda acho que tem que botar para cá, para lá, e maior, menor, isso daí tudo é... Eu já vi um trabalho... São detalhes, mas Geraldo. aqui na apresentação eu achei que está ótimo, Geraldo. Ele tá eu bem gostaria de explicativo. poder ter esse material em mãos, né? Vai virar para o mundo. Eu vai achei para fora. Achei muito Tá bem interessante essa explicativo. colocação, né? E esse relatório que foi apresentado, parabéns, está bem explicado, está bem resumido. E eu gostaria de ter acesso. Sim, a gente vai publicar. A Valéria está tentando falar também. Valéria, se puder falar, e a Ruth complementar, e também se a forma, aquilo que a gente trouxe nessa apresentação, que é justamente o que está dentro desse material, se vocês se veem no primeiro encontro com isso que foi apresentado. Essa é a parte mais importante, que a gente consiga traduzir aquilo que a gente vivenciou no primeiro encontro, né? Valéria. Sim, Claudinha. Tá bem explicativo, tá bem simples de compreender. As questões que foram explanadas, mostradas aí, foi exatamente o que a gente conversou, que transpareceu das outras árbitras nas nossas conversas nas salas. Para mim, está perfeito. Mostra exatamente aquilo que foi questionado, que foi falado no encontro. Beleza. Helena. Ficou ótimo, gostei dos gráficos, o resumo ficou bem legal, foi bem fidedigno, e as imagens, adorei, Geraldo, as imagens ficaram lindas.
Eu é que adorei Eu as reconheço fotos que cada uma aí. eu adorei as fotos que eu consegui encontrar. Eu gastei um tempão que o Carmo fez. Elas precisam ter muita qualidade. E só as do Carmo é que tem essa qualidade, que facilita você fazer o recorte. Você circular pelo perfil da pessoa, né? E você elaborar a imagem. E depois usar os filtros que o programa de edição de imagens tem. Tem infinitos... tem um monte de filtros que a gente pode usar. E eu gostei dessas duas opções, que eu até considero assim, Cláudia, esse início, a gente começa com essas neons. Depois, quando as coisas estão mais claras, a gente vai para o final, vamos usar aquelas que estão mais claras, que a gente vê quem são as pessoas, os números estão aí, então aí a gente quer ver quem é essa árbitra, quem é aquela, tal, tal, até chegar um dia que a gente põe a própria foto de vocês. Cláudia, eu queria falar. Eu quero falar. Só um pouquinho, Geraldo, espera só um pouquinho, vou deixar você para o final, Geraldo. Deixa eu abrir. Nadir, Jefferson. Jefferson, que bom te ver, Jefferson. Nadir, diga lá. Que bom. Eu gostei bastante do conteúdo, achei que foi uma forma bem resumida do que foi falado no dia. Tá tudo certinho, achei bem interessante. Vai contribuir bastante. Show. Eliane. Eu achei que foi muito bom. Tá perfeito, como ele disse, ficou tudo certinho, tudo como mesmo a gente tinha. Não faltou nada, né? Tudo foi mesmo englobado ali. Esse tá muito bom. Com esse coisa do Geraldo, então ficou. Jimmy, você quer falar, Jimmy? Mexe no teu microfone, Jimmy. Libera o microfone. Aí. Tá tudo certo, gostei, estava olhando, tá ótimo. Beleza. Cris. Cris está aí. Irenilta. Terezinha. Irenilta, vai lá. Tá ótimo, foi muito bom, tá bem resumido, como todo mundo está falando, e também parabenizando a Geralda aí, hein? Só quero ver uma foto minha também. Boa, gostei! Eu também quero foto de vocês, eu quero foto. Terezinha, quer fazer algum comentário? Terezinha, Rosângela? Claudinha? Diga, Ruth. Eu só queria fazer um comentáriozinho, né, com relação ao que foi passado, e seria interessante também perguntar para as colegas se elas estão fazendo alguma coisa com o que foi colocado, né? Se estão, no caso, o trabalho está sendo evoluído, se está sendo construído em cima daquilo que foi colocado nesse curso. O que você quer fazer daqui para frente, o que você pretende. E eu já estou trabalhando nisso aí, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado, né? Todos os dias, nós estamos aprendendo alguma coisa. Então, seria interessante também perguntar para as meninas se já estão atuando em alguma coisa do que colocaram ali. Tá bom? Eu acho que essa é o último slide aqui que a gente vai mostrar para vocês, que são justamente os próximos passos, né, Ruth? Eu acho que a gente não pode perder esse caminhar. Não perde essa tua ideia aí para a gente fazer esse fechamento. Não sei se Terezinha, Rosângela, Márcia, Lília, Maria Auxiliadora, querem abrir o microfone? Algumas colocaram no chat já. Diga lá, Márcia. Não, boa noite a todo mundo. É porque eu já cheguei um pouco atrasada para variar, né? Mas, assim, o conteúdo está de parabéns. A gente pode melhorar, sim, com certeza. E convidar a mulherada toda, porque eu estava observando, analisando os números, ainda é muito pouco, né? Dentro daquilo das perspectivas que a gente quer. Vou usar a palavra mudança, né? Não sei se mudança é a palavra correta, mas vou usar a palavra mudança, né? Ou melhorar, de uma certa forma, né? O que nós queremos, já que foram colocadas tantas opiniões, né? Das pessoas, né? Das pessoas. Então, assim,
falta mais gente ainda para se complementar, para a gente poder buscar mais informações, enfim, de uma forma geral. Tá de parabéns, parabéns também ao Geraldo, e a gente não pode perder esse foco e fugir dessa questão do que nós queremos. Tá? É só isso que eu tenho para dizer. Beleza. Posso Obrigada, falar? Márcia. Claro, Valéria. Posso falar? Enfatizando isso que a Márcia acabou de falar. Eu, por exemplo, eu compartilhei, eu convidei para todas as árbitras que daqui, que não estão no nosso movimento e nem na associação da ABRAT. Mandei para o pessoal daqui, para os árbitras daqui, para as árbitras que eu também sei que não estão aqui com a gente, mas que são de outros estados que eu tenho contato, eu mandei o convite. Falta de convite não foi. Eu acho que também o que precisa é um pouco mais, o que está faltando é um pouco mais de interesse das outras partes, né? Isso é verdade mesmo. Eu vou pegar essa tua fala, Valéria, porque nos próximos passos a gente precisa ver o que a gente pode fazer para que também, porque, vamos pensar, nós estamos quase 9 horas da noite, né, na maior parte do Brasil, e a gente tem um dia seguinte com bastante coisa para estar fazendo. Então, o que pode ser de atrativo também para que não só as árbitras, mas também os árbitros se engajem nesse movimento? Eu acho que é isso que eu ia falar. E um repensar, né, Iriane? Eu pensar o que a gente tem que fazer para chamá-los. Eu convidei um pessoal aqui, tanto que eu postei no grupo da nossa arbitragem local aqui, né? Ou seja, disse que era o que estava sendo, o que iria ser explanado, mas que os homens também, os árbitros homens, seriam bem-vindos. Mas acho que falta esse interesse ainda das pessoas, sabe? Ou conhecer, né, Valéria? Eu acho que a gente tem que fazer também o lado crítico, aonde que a gente está falhando, que a gente não está alcançando tudo isso, né? A Terezinha comentou que gostaria de ter esse material em mãos, né, Terezinha? A gente vai sim, depois que a gente validar aqui, primeiro, claro, em português, e depois a gente tem que ver como é que a gente faz para fazer a tradução desse material, né? Não sei se quer falar alguma coisa, Terezinha. Eu, assim, eu gostei, o que eu estou sentindo mais importante, boa noite para todos, é assim, é que isso vai ficar amarrado, acredito assim, que seja um começo, né? Vai ficando uma história, ficando um conto, amarrado até para outras pessoas lerem, terem isso em mãos, né? Futuramente. Então, eu gostei bastante desse início, né? Que é tipo uma história que vai ficar sendo vista por muitas pessoas, e isso é muito importante. Então, eu acredito que é um ponto muito bom, né? E ainda o encontro, né? A conversação, as dúvidas que às vezes surgem também a gente. Eu só tenho assim agradecer tudo isso, sabe? É bem interessante, né? Fica como uma história, né, do movimento. Algo, né, que hoje para nós é o presente, para muitos ainda vai ser até o futuro, né? Esses estão vindo para terem, continuarem, né, e lerem também, de repente terem as opiniões, né? Verdade. A Maria Auxiliadora colocou lá que ela estava com problema, né? Ela prefere não abrir, mas já colocou lá que está de acordo, né? Que gostou do conteúdo, ficou com receio de abrir o microfone e perder de repente o som. Lília está com o microfone aberto, quer comentar alguma coisa? Convidamos também Guilherme, Remilson, se quiserem fazer alguma fala, senão já passo aí para o Geraldo, que queria fazer alguma outra fala. Geraldo? Posso? Claro, diga, Helena. Posso falar? Pode, deve. O pessoal não fica muito preocupado, porque eu também, aqui no Rio, eu fiz um grupo só de mulheres, eu chamei todas as mulheres, aqui na sala do Rio só tem a Valéria com a Lília, nem sei se ainda estão mais. A Lília está aqui. Mas todo o movimento é assim mesmo, começa devagar, e depois as pessoas vão se agregando, para a gente não ficar tão estressado, porque naquele seminário foi um indicativo também que isso vai dar certo, que no seminário estava cheio. E hoje também é quinta-feira, muita gente trabalha de noite. Eu acho que a gente tem que continuar chamando as pessoas para virem
e quando as pessoas forem vendo o resultado, elas vão se juntando ao grupo. Só que a gente, como pessoal da educação física, a gente não tem um hábito de discutir as coisas. Então, é mais difícil, mas nada impossível. Com calma, a gente chega lá. Certo? Acalentador, né, Helena? Porque a gente acompanha os movimentos, Helena. Esses passos têm que ser dados, né? Diga lá, Geraldo, o que você queria falar. Que bom que você que falou agora, Helena, porque aí eu já engatilho o que eu queria falar. Helena, eu sei que tem envolvimento com espaços políticos. Eu estive naquela formatação daquele Partido da Mulher. Um colega aqui me pegou e me fez acompanhar e ajudar ele. Fazer isso que eu estou fazendo para vocês na ABRAT, e eu não imaginava que ia ter, sabe? Foi uma dificuldade danada aquele negócio de criar um partido. Foi aí que eu aprendi o que é política, como é que se monta isso tudo. E tudo que vai se começar é difícil, é uma luta. Você tem que ir botando uma pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, até que todo um grupo, todo um segmento consiga entender que se ele ajudar a colocar também uma pedrinha, você constrói um estádio, você consegue construir uma ideia, levantar uma bandeira. E isso que a colega, que não sei quem foi, que falou que se as pessoas já estão se movimentando, a gente encontrou na sala algumas mediadoras dizendo que tiveram dificuldades para fazer as pessoas manifestarem opinião. Enquanto nós estávamos aqui do lado de fora, eu, a Michele, a Cláudia e a... Como é o nome da psicóloga mesmo, Cláudia? Elisete. A Elisete falou, é assim mesmo. Ela mesma acalmou a gente. É assim mesmo. Uma sala vai funcionar de um jeito, a outra sala vai funcionar de outra. E nós estamos num grupo que pega o Brasil. É uma questão cultural. Nós temos a cultura lá do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, do sudeste. Cada lugar age de um jeito. Agora, imagina só as colegas nossas, árbitras, que estão no Oriente Médio, pensando em fazer um grupo desse. Alguma mulher no Oriente Médio, lá naqueles países que tem que botar a burca... Vamos falar disso, hein, Geraldo? Falar que ela quer uma posição de comando na modalidade. Imagina como é que vai ser. Nós aqui estamos até podendo nos manifestar. Então, o que precisa mesmo é o que a colega falou, é vontade. E nós estamos só botando a primeira pedrinha, é o comecinho. Isso daqui, esse relatório ainda não é nada, esse relatório ainda é pequenininho. Para mim, ele ainda é simplesinho. Nós ainda estamos criando a história, vocês fazem parte dessa primeira história, e nós estamos botando a pedrinha fundamental do grande movimento da arbitragem feminina. É isso que vai acontecer. É isso. Deixa eu aproveitar essa fala do Geraldo e comentar com vocês, né, que a Ximena esteve na sala e depois continuaram as questões dessas discussões do empoderamento feminino. Eu vou estar encaminhando para vocês, né, o link da página do Facebook, para quem tem Facebook, para estar se juntando e acompanhando as discussões que a própria World Athletics traz, e que, logo depois da nossa conversa com a Ximena, foi feito um movimento para que se falasse um pouquinho sobre as oficiais técnicas no mundo. Tá? Então, foi feito um webinar com representação de mulheres, né, nas funções da arbitragem. E aí eles fizeram em 2 momentos, convidaram algumas mulheres dos 5 continentes, ou dos 6 para a World Athletics, né, que são 6 continentes, não 5, como nas áreas geográficas, e aí eles fizeram em 2 sessões, uma no período para nós de madrugada e o outro no final da manhã. Numa delas eu fui convidada para estar falando, e aí a gente pôde observar que muitas mulheres, e eu posso falar que a maioria das mulheres que estavam presentes na sala desse webinar eram da África.
né? Então, assim, são mulheres que estão buscando um lugar no mundo, né? Muitas mulheres não veem essa discriminação, ou não se sentem discriminadas, não se sentem assediadas, né? Se impõem no mundo, tiveram uma comunidade no entorno durante o seu crescimento ou durante a sua profissão, né? De que não se sentem dessa forma, mas nós todas no mundo precisamos tratar que todas as mulheres, né? Que todas sejam respeitadas e encontrem o seu espaço. Então, eu acho que quem está se engajando não é só para cuidar de si, mas é cuidar de toda essa comunidade, porque quando a gente respeita o outro, a gente protege o outro, a gente protege a comunidade como um todo e faz o mundo ser mais respeitado, né? E a gente fala que o empenho dos homens nesse trabalho, ele é essencial, porque sem o apoio de todos, a gente não consegue mudar essas questões. Tá? Então, a World Athletics está trazendo as questões também dos oficiais técnicos, e eu já trago o convite para vocês que o próximo webinar que vai estar sendo feito é justamente com uma coach, né? Ela está falando, né, do nosso empoderamento também, principalmente no enfrentamento de questões do pós-pandemia. Tá? Então, claro, para isso, uma das questões que foi levantada lá como um dificultador é não saber uma segunda língua. Porque, por exemplo, eles vão fazer também em 2 momentos. Um de madrugada para nós no Brasil e o outro lá por volta das 11 da manhã. Só que um tem tradução do inglês para o francês e o outro vai ter do inglês para o espanhol. Então, a ABRAT já vem trazendo um professor que foi árbitro, ele não tem mais atuado como árbitro, mas ele conhece o nosso contexto, né, justamente para trabalhar as questões do inglês. E aí a gente precisa que as pessoas que têm vontade, né, que façam também o seu movimento, como a Ximena falou, a gente está dando acesso, né, é R$30 por mês, uma vez por semana, né, e que também precisam estar fazendo esse movimento de buscar esse aprendizado, que não é fácil. Uma segunda língua não é fácil, né? Então, para quem quer participar, mesmo que não entenda muito do inglês nem do espanhol, pelo menos ver o movimento de quem está na sala, eu acho que vale a pena, eu vou mandar para vocês, tá, esse convite, e também vendo que tem essa página no Facebook, que quanto mais mulheres estiverem lá, eu acho que é importante a gente mostrar para a World Athletics de que nós, oficiais técnicas, brasileiras, né, as árbitras brasileiras, participam desses movimentos, tá? Então, a gente vai estar trazendo para vocês. E a Helena me encaminhou, logo depois do encontro, um edital de mulheres, né, justamente para tentar trazer algum financiamento para esse movimento. Porque, por exemplo, se a gente quer fazer alguma ação, trazer algum curso, de repente levar para algum curso alguém, né? Então, a gente precisa ter um financiamento. Senão fica tudo às custas da gente mesmo, nem sempre a gente pode. A gente vê que muitas mulheres nem se associam, né, que é R$50 por ano na ABRAT, e muitas não conseguem fazer, né, esse direcionamento desses R$50 para a associação. Então, a gente fez um pedido, entrou para concorrer. Eu, particularmente, acho que a gente não consegue, porque existem outros projetos no Brasil todo que estão concorrendo. Mas a gente, toda vez que tiver algum edital que vocês conhecerem, né, é importante que a gente se una e faça esses envios para a gente tentar algum financiamento para os projetos que a gente queira desenvolver, não só desses que saíram do primeiro encontro, né, para dar conta, para viabilizar, né, aqueles facilitadores que a gente colocou lá, que são cursos, eventos, né, entre outros, mas que a gente consiga estar desenvolvendo aquelas ações estratégicas que estão naquele primeiro planejamento que a gente discutiu ano passado. Tá? Então, só para vocês saberem, agora em outubro eles estão fazendo a seleção dos projetos e dia 8 de novembro, me lembrem, né, para a gente entrar na plataforma e ver o resultado desse edital, para ver se a gente consegue, claro, se a gente conseguir algum financiamento, a gente vai estar discutindo com as mulheres árbitras em como melhor aplicar se houver esse financiamento deste edital. E aí vem os próximos passos, né? O que a gente faz depois de ter feito todo este movimento
para que o movimento Mulheres Árbitras continue dando suporte para as mulheres e para o atletismo, né? Porque quando a gente trabalha em prol de algum daqueles objetivos que as mulheres trouxeram, os árbitros também vão estar envolvidos, né? E aí que fica essa provocação, que a gente não precisa estar discutindo agora, né, quais são esses próximos passos, mas para a gente fazer um pensar e um repensar para nossa, se alguém já quiser trazer isso como um ponto para a gente já amarrar, né, mas que na próxima reunião das mulheres árbitras a gente não esqueça de trazer esses próximos passos aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Não, tá de boa. Só uma coisa que eu estava lembrando agora aqui, pensando nessa nossa conversa, né? Eu faço parte de um grupo de dança gaúcho, tá? Um CTG, é mole? E nós agora estamos um grupo só de mulheres, onde nós vamos contar a história de Anita Garibaldi, são as mulheres de Anita, que fala do empoderamento feminino e a luta que ela fez naquela época para a mulher fazer parte daquilo que os homens não consideravam lugar de mulher, né? Nossa, é muito lindo. E ela fez a luta dela não foi só por ela, foi de engajar a mulher aonde ela quiser ir. Muito legal. E é daí de Santa Catarina o projeto Mulheres de Anita. E agora o nosso grupo se rebelou e vai ser Guerreiras Charruas Mulheres de Anita. Muito legal vai ser. Show de bola, tá? Maria Auxiliadora, você coloca o teu telefone ali para nós no chat, que daí a gente coloca você nesse grupo do WhatsApp, que é justamente as mulheres árbitras. Se tem alguma árbitra aqui que ainda não está nesse grupo, né, eu peço também para deixar no chat que a gente inclui vocês por lá. As questões vinculadas aos movimentos das mulheres a gente sempre divulga naquele grupo. Mi, quer fazer alguma consideração? Só comentar que foi ótimo aqui, né, o relatório, claro, né, eu nem comentei quando você falou, porque eu também já tinha feito meu comentário anterior, mas ficou ótimo, acho que ficou super explicado e bem detalhado, mas de certa maneira também sucinta, né, as colocações do encontro, e eu acho que é isso aí, agora a motivação para a gente continuar, né, vamos programar logo a próxima reunião, né? Claro que é aquela sementinha, né? Sempre quando tiver oportunidade de divulgar, de fazer uma propaganda, como a Valéria ali falou, né? Avisar quando tem reunião, né? Quanto mais pessoas estiverem engajadas, né? Eu acho que o nosso movimento só tem a crescer, né? E a gente se motiva, né? Quanto mais pessoas participando, eu acho que cada uma vai ter uma motivação a mais para continuar e para se empenhar e para ajudar. Beleza. Acho que essa construção do relatório, né, ela foi feita em várias mãos, né, a parte de arte toda, o Geraldo colocou os gráficos, né, a Michele compilou todas as respostas, né, eu só puxei as notícias, tentei fazer uma série histórica, ou pelo menos puxar o histórico do contexto, a Eliane fez a revisão, né, de todo o contexto para nós, e é esse o movimento que a gente quer, né, uma participação ativa, não só das mulheres, mas de toda a arbitragem brasileira, né, para que a gente consiga estar qualificando cada vez mais, e qualificar não se fala somente em regras, somente de questões técnicas, mas também de questões éticas, né, e o movimento Mulheres Árbitras traz isso muito fortemente. Bom, então, agradeço a presença de todos aqui, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, deixo aberto, senão daí a gente já vai estar programando, né, ir lá no grupo Mulheres Árbitras, mas antes disso, o Geraldo já fez para nós um formulário, onde nós vamos disparar para os associados, e também disparamos lá no grupo das Mulheres Árbitras, de qual seria o melhor horário, o melhor dia da semana, né, para que a gente pudesse fazer as programações das ações da BRAT, de acordo com a grande maioria. A gente não vai ter como contemplar sempre todo mundo,
né? Mas tentar privilegiar o grupo do maior número possível. Claro que, às vezes, quando a gente tem um convidado, a gente depende dos horários que o convidado pode estar vindo. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então, eu acho que esse horário tá bom, né? É um horário que... Aí só falta fechar o dia. Verdade. Para mim, esse horário está ótimo. Às vezes, dependendo da quarta-feira, que eu não posso, porque é o dia que eu faço quimioterapia. Então, nem toda quarta eu posso. Uma quarta sim, uma quarta não. Beleza. Então, aproveitar que o Jefferson está aqui conosco, agradecer novamente, Jefferson, por todo esse teu empenho, né, patrocínio aí junto com a ESPAR, e se cuide, por favor, tá bom? Para a gente poder estar trabalhando em conjunto. Beijo grande para todos. Beijo para vocês. Até a próxima. Até Terezinha, Gabriela e Maria Auxiliadora, a gente já vai estar colocando vocês nesse grupo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.